Bem, meus irmãos, a mensagem que Deus nos traz nesta tarde, noite, né? Ainda mais tarde do que noite, né? Que o sol ainda está queimando um pouco. É uma mensagem que eu já venho trabalhando com ela na cabeça, né? Há algum tempo, né? Que eu acho que eu já falei para os irmãos que eu não sei preparar uma mensagem instantânea. Eu venho trabalhando, eu vejo um versículo bíblico, ou ouço a leitura da palavra e aquilo ali eu procuro ir desenvolvendo um tema. Né? E essa mensagem eu já venho amadurecendo ela já há um certo tempo e aprove o Senhor que hoje eu preparasse para esta noite essa mensagem. Nós hoje teremos duas questões, vou levantar duas questões aqui para os irmãos. Gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção nessas duas questões. Eu queria saber dos irmãos, os irmãos não vão precisar responder, principalmente os mais velhos, né? Assim como eu, né, com 40 anos, né, Marli? 50 aninhos, né? Nós somos novinhos ainda, mas somos os mais velhos, né? Se aquele amor que nós sentimos quando nos convertemos, quando descobrimos que éramos um dos escolhidos do Senhor para a vida eterna, aquele amor, aquela vontade, aquela chama que vem, que nos traz a vontade de fazer tudo dentro da igreja, se esse amor ainda continua hoje. Como o amor que sentimos pela pessoa amada, quando a conhecemos, aquele namoro, né? É um amor assim avassalador, né? Aquela que a gente realmente casa, né? Mas com o tempo existe uma certa acomodação, né? Entre marido e mulher. Não que nós deixamos de amar aquela mulher, não que nós deixamos de amar aquele marido, mas parece que aquele amor ele foi se dividindo, né? Foi entrando nos seus eixos, né? A gente foi botando ele em cada lugar. Parece que esse mesmo amor, só que de uma forma diferente, é o amor que nós sentimos quando descobrimos ser um dos escolhidos do Senhor. Né? Porque nós chegamos na casa do Senhor completamente perdidos. Né? Eu fui criado numa igreja evangélica, né? Sou filho de crente, né? Mamãe, filha, neta de crente, eu filho de crente, né? Aprendi os primeiros passos aqui em Realengo, depois fui para Padre Miguel, de Padre Miguel fui para o mundo, né? E depois, mais tarde, já depois de casado, voltei aqui para a igreja. Mas aquele amor que a gente sente de fazer tudo na igreja, parece que 24 horas é pouco para nós fazermos tanta coisa dentro da igreja, com o tempo aquele amor vai se dissipando em nós. Não deixamos de amar a Deus pela alegria da salvação, mas parece que houve um abrandamento, um assentamento. Então, a minha pergunta é, esse ainda é o mesmo amor que nós sentimos por Deus? Sabemos que muitas coisas nos afastam de Deus. Não quero dizer que somos hoje menos convertidos do que quando começamos a nossa caminhada, mas acredito que houve e acontece uma certa acomodação, talvez pela nossa idade. Quanto mais velho nós ficamos, mais cansaço nós sentimos, já não temos mais tanta disposição. Talvez pelo dia a dia, que é tão corrido hoje em dia, né? A gente tem tanta facilidade, mas parece que 24 horas é pouco. Nós não temos mais tempo para nada. E principalmente, gente, pasmem, principalmente estar na casa do Senhor. Hoje em dia, a nossa maior dificuldade é estar na casa de Deus. Tem tantas coisas que nos impedem, nos atrapalham de estar na casa do Senhor, de servi-lo, de fazer a sua obra. Parece que o nosso amor acabou. Mas o que mais nos afasta da casa de Deus não é a falta de tempo, não são os filhos,
não é o trabalho, mas sim o pecado. O pecado, ele nos afasta da casa de Deus. Esse estado nos afasta da presença de Deus, nos afasta da comunhão dos santos e nos tira da igreja. A segunda questão que eu quero levantar para os irmãos, essa pergunta principalmente para as mulheres. Quem hoje aqui saiu da sua casa, seja de manhã para vir à igreja, ou agora de tarde, vocês mulheres, e não deixou sua casa arrumada? Não precisa responder, né? Que a gente pode ficar com vergonha, né? Eu falei, deixei minha casa toda bagunçada. Homem não, homem é natural. Eu principalmente, eu vou ser muito sincero a vocês. Eu sou completamente desorganizado em matéria de arrumação de casa. Está aí minha mulher, minha esposa, que é minha testemunha. Eu sou capaz de pegar um local que está todo desarrumado na minha casa e um local que está completamente arrumado, começar a arrumar aquele local que está desarrumado. Quando eu me dou por satisfeito, eu vejo que tanto aquele que estava arrumado está desarrumado e aquele que estava desarrumado continua desarrumado. Eu sou assim, infelizmente. Não que eu queira. Essa semana mesmo eu estava falando com o Denise, né? Eu falei, Denise, hoje eu estava pensando nisso. Eu arrumei as coisas aqui no meu trabalho, né? Parece que eu não mexi em nada, está tudo desarrumado, está mais desarrumado do que estava. Já as mulheres não, as mulheres têm a mania, né? Mal levanta, ela já começa a arrumar a cama, esticar a cama. Lá em casa, se eu continuar dormindo, deitado, e Denise levantar, quando eu levantar, o lado dela está todo arrumadinho, o meu está todo de cabeça para o ar. E viver numa casa desarrumada é ruim, né, gente? Agora, imagine uma vida desarrumada. Um servo de Deus que tem a sua vida desarrumada. Estar em uma casa desarrumada é um problema sério. Porém, pior que uma casa física desarrumada é a sua casa chamada vida. Como podemos viver dignamente na presença de Deus e na comunhão dos santos se a nossa vida está toda desarrumada, se está toda de ponta cabeça? Como é que nós podemos dizer que estamos servindo a um Deus, que somos fiéis à sua palavra, se a nossa vida está toda um mar revolto? E isso muitas das vezes acontece por questão do nosso pecado. E a mensagem dessa noite, o tema dela, alegria da salvação em uma vida arrumada. Salmos 51, 12. Que nos fala assim a palavra de Deus: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Nós vemos aqui rei Davi fazendo ao Senhor uma confissão de pecado e se arrependendo do seu pecado. Davi aqui, ele pede a Deus, restitui-me a alegria da salvação. Pelo seu pecado, Davi já não sentia mais alegria em servir ao Senhor. Ele havia se afastado da presença de Deus e não havia nele nenhum tipo de alegria. Mas Davi, Deus conhecia o seu coração e sabia que o seu íntimo, ele tinha a consciência de estar em pecado, e ele não queria continuar naquilo. E ele pede ao Senhor, ele confessa o seu pecado ao Senhor e se arrepende. E ele fala: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntarioso.
Quando nos arrependemos, quando confessamos a Deus o nosso pecado, existe prazer, existe alegria na gente. Não existe aquela cara triste. Nós vemos muitas das vezes hoje pessoas dizendo que são convertidas, são servas de Deus, servem ao Senhor, mas o seu semblante é um semblante triste. Ela não existe nela prazer na presença do Senhor, prazer na casa do Senhor, prazer na comunhão dos irmãos. E a sua vida é voluntariosa. Ela quer sempre fazer mais alguma coisa na casa do Senhor. Em Salmos 32, nos fala assim, de 1 a 5. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou sequidão de esteio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Nós só podemos sentir alegria na presença do Senhor, nós só podemos sentir alegria em estar na casa do Senhor, em comunhão com os irmãos, se nós estivermos livres dos nossos pecados, se nós tivermos coragem de nos ajoelhar, buscar o Senhor e nos arrependermos dos nossos pecados, confessar a Ele: Senhor, perdoa-me, sou pecador, estou pecando, não quero pecar mais, me perdoa, Senhor, para que eu possa, a alegria da salvação possa voltar para mim, porque a salvação é um dom de Deus, a gente não perde a salvação, como somos escolhidos por Deus, mas a gente pode pecar, e enquanto nós estivermos em pecado, essa alegria, a gente não consegue sentir prazer, alegria pela salvação dada por Deus. Nesse versículo em que Davi faz confissão, se declara arrependido, ele pede duas coisas: a alegria da salvação e um espírito voluntarioso. Davi havia pecado, isso o afastou da presença de Deus. O pecado, além de tirar a nossa verdadeira alegria, nos tira a alegria e o prazer de estar na casa do Senhor. E não sentimos prazer na comunhão com os irmãos. Davi, como rei, sabia que tinha uma responsabilidade muito grande de reinar sobre o povo, mas até essa alegria de reinar com retidão já não existia mais em função do seu pecado. Davi já não sentia mais prazer na vida, ele já não sentia mais o porquê estar ali, porque o pecado consumia ele dia e noite. E é assim com a gente, né? Quando nós estamos em pecado, nada nos alegra, nada, eu digo, com respeito à casa de Deus. A alegria que nós temos é uma alegria pecaminosa. A gente só se alegra com o pecado. O pecado nos satisfaz. Mas as coisas de Deus nos incomodam. O pecado não confessado vai nos corroendo aos poucos e a nossa casa fica cada vez mais desarrumada. Davi então faz uma confissão de pecado e arrependimento e clama ao Senhor: restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. É impossível sentirmos a alegria da salvação, irmão, e não termos um espírito voluntário. Quando sentimos essa alegria da salvação, quando temos a plena consciência de que somos escolhidos de Deus, nós sentimos prazer na casa do Senhor, de estar na casa do Senhor, de fazer alguma coisa na casa do Senhor. É impossível nós sabermos que somos salvos, que alguém morreu por nós para a nossa salvação
e a gente simplesmente está num banco sentado sem fazer nada em forma de agradecimento. Tem sempre alguma coisa para fazer na casa do Senhor. Tem sempre alguma forma de nós ajudarmos em agradecimento à obra da salvação. Hoje em dia, o espírito voluntário é raro no mundo. Nesses últimos dias, as pessoas andam muito ocupadas e muitas são amantes de si mesmas. Nós podemos ver isso em 2 Timóteo 3, de 1 a 4. Poderemos ver depois. Se os irmãos quiserem anotar, 2 Timóteo 3, de 1 a 4. A pessoa ela fica tão envolvida, mas tão envolvida com seus próprios interesses, que nem se apercebe que está pecando. Quer dizer, ela está vivendo para ela mesma. Ela não quer saber do seu vizinho, não quer saber do seu parente, não quer saber do seu colega. Ela está preocupada com ela mesma. Ela é amante de si mesma. E as oportunidades para oferecer os seus préstimos quando outros precisam. Ela não vê a chance de fazer alguma coisa. Ela está tão envolvida, ela está tão voltada para si, ela é tão egocêntrica, parece que o mundo só gira em torno dela, em função dela, que ela não vê que tem uma pessoa ali perto dela, precisando de uma palavra, às vezes uma palavra de carinho, um ouvido para a pessoa derramar os seus problemas, porque ela está pensando só nela. No entanto, quando nós, cristãos, desejamos imitar a Jesus, que tomava a iniciativa em ajudar os outros, nós podemos ver lá em João, Evangelho de João 5, do 5 ao 9, versículo 13, capítulo 13, do 12 ao 15, e 1 Pedro 2, 21. Como nós podemos demonstrar um espírito voluntário e que bênçãos receberemos? Podemos pensar assim, poxa, mas a gente vai fazer o bem só para receber bênção? Não. A bênção ela é consequência de um espírito voluntário. Nós não precisamos correr atrás da bênção. A bênção vem até nós. Basta dizer que hoje nós estamos aqui na igreja, sem precisar acender a luz, com a luz do sol. É uma bênção temporal? É uma bênção temporal, mas não deixa de ser bênção. E a bênção de termos uma família boa, a bênção de estarmos juntos em comunhão, isso é bênção, meus irmãos. Só que a gente muitas das vezes não vê. Mas a nossa função, o nosso agradecimento pela morte de Jesus Cristo, a alegria da salvação nos faz ser voluntariosos. Não se trata de uma troca, mas de uma consequência de uma vida voluntária. Em 2 Reis 21, capítulo 20, versículo 1, nos fala assim a palavra de Deus. Os irmãos lembram que eu falei que tínhamos duas questões. A primeira questão era sobre o amor, a alegria da salvação. E a segunda questão sobre a casa desarrumada. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Deus falou com Isaías que mandasse falar ao rei Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque não viverás, morrerás. E Deus fala isso hoje conosco. Deus tem falado conosco todos os dias.
põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Nós sabemos que podemos morrer a qualquer momento, mas qual de nós aqui, recebendo uma notícia que vai morrer, fica tranquilo? Não pela notícia em si, porque o salvo em Cristo, ele pode até não ficar tranquilo, mas ele relaxa, ele sabe que ele é um salvo em Cristo. Mas por saber que a sua casa está toda, ainda não está do jeito que ele poderia deixar, né? Ele sabendo que se ele morrer naquele momento, ele vai deixar desamparada sua esposa, seus filhos, seus netos. Quem pode ficar tranquilo com uma notícia dessa? Sua casa, sua família, toda a sua vida está em ordem e os seus não terão problemas após a sua morte. Será que dá para nós ficarmos tranquilos? Ezequias era um rei. Deus conhecia o coração de Ezequias. Ezequias era um homem temente ao Senhor, foi fiel a Deus, mas existia em Ezequias, no caráter de Ezequias, um probleminha que Deus conhecia, que não é a mensagem para essa noite. Com certeza, sabendo Deus que, embora Ezequias tivesse algo que não lhe agradava, e isso traria consequências desastrosas ao futuro do povo, mesmo assim, Deus lhe deu uma oportunidade de se ajeitar e arrumar a sua casa. Gente, imagine o privilégio desse homem de ser avisado por um profeta que ele tinha um prazo para morrer, que o prazo de validade dele já estava chegando ao seu limite. Nós hoje temos esse privilégio? Alguém pode dizer se sim ou não? Nós temos esse privilégio sim, Deus deixou para a gente, está aqui, ó, a sua palavra. Esse foi o maior legado que Deus deixou para nós, a sua palavra, além da salvação. Quando começamos nossa caminhada, quando nos alegramos pela salvação, a nossa vida muda, a alegria está estampada em nosso rosto e queremos fazer tudo que estiver ao nosso alcance para o crescimento do reino de Deus. Somos pau para toda a obra. No início nós falamos nisso, né? Nosso tempo é pouco para fazer as coisas, né? A gente tem vontade de fazer tudo, né? Mas parece que com o tempo essa alegria vai se dissipando, vai se acomodando, as coisas vão acontecendo ao nosso redor e muitas das vezes parece que já não sentimos mais alegria pela salvação em Cristo Jesus. Parece que falamos assim para ele: morreu porque quis, não te pedi nada. Muitas das vezes a gente não fala com essas palavras, mas quando nós sabemos que fomos escolhidos e vivemos em pecado, muitas das vezes a gente está falando isso para Deus. Você deu seu filho porque quis, para morrer por mim, eu não te pedi nada. Eu não sei se os irmãos já falaram isso para os pais de vocês. Eu não lembro de ter falado, mas eu acho que se eu tivesse falado, eu tinha tomado um tapa que tinha virado o meu rosto. Eu não pedi para nascer. Alguém já falou isso? Conhece essa frasezinha, né? Tem filho que é assim, né? Que o pai chama a atenção e fala assim: eu vivo para você e não sei o que lá. Aí o filho olha assim com a cara mais cínica que tem: eu não pedi para nascer. Não é assim, gente? Eu não estou falando demais, não. Ou será que só eu que sei disso? Eu não sei se Daniel falou isso alguma vez. Se falou, apanhou da mãe dele. Pode estar certo disso. Mas é assim mesmo. E nós falamos isso para Deus. Gente, a gente não fala nessas palavras, mas a gente fala quando nós pecamos. Quando nós sabemos que um homem morreu por nós para que tivéssemos vida em abundância, e nós falamos para ele: morreu porque quis, eu não pedi para nascer. É problema seu. E continuamos pecando.
Nós usamos e abusamos de falar isso para Deus. Nós usamos e abusamos de falar isso para Deus quando estamos dentro da igreja e não sentimos prazer em falar com o irmão, não sentimos prazer na comunhão dos irmãos, passamos pelos irmãos e viramos a cara, ou se o nosso irmão está no nosso caminho, a gente desvia para não falar com o irmão. Nós falamos isso para Deus, não pedi para você morrer por mim, não pedi para nascer, você fez isso porque quis, problema seu. Só que na nossa alegria, acaba quando pecamos ou estamos em pecado. Pessoas que saíram da igreja estão vivendo o deixa a vida me levar. Pessoas que estão na igreja e não sentem prazer em estar. Quantas vezes a gente vê que as pessoas só estão ali na igreja para cumprir um compromisso social. A gente nota no seu rosto, no seu semblante, que ela não tem prazer em estar assim com os irmãos. Ou o seu prazer só está com um ou com o outro, saiu dali e acabou. Pessoas que estão na igreja e não falam com seus irmãos ou sentem raiva deles. Pessoas que já não veem a real importância de estar na igreja. Para ela, tanto faz vir como não vir, é a mesma coisa. Vou contar uma história aqui de um vizinho nosso, talvez já tenha falado, é que a gente vai ficando velho, a gente vai ficando repetitivo, né? Um vizinho nosso, ele congregava numa igreja e ele virava assim para a gente e falava, pô, mas vocês vão na igreja de manhã e de noite, no domingo, e durante a semana também, agora durante a semana não temos vindo mais, por causa do meu trabalho, tem me atrapalhado muito. Mas ele falava isso para mim, me criticando, né, nos criticando, que a gente estava de manhã e de noite na igreja no domingo. Aí eu falei assim, mas meu irmão, você não vai não? Eu falei, para quê? O pastor prega hoje, de manhã, de noite é a mesma pregação, o que eu vou fazer lá? Não tem necessidade, já ouvi a mensagem da manhã, vou ouvir a mesma mensagem de noite. É que eu acho que nunca falaram para ele que a palavra de Deus se renova a cada dia, a cada manhã. E a pregação, se alguém gostar da mensagem dessa noite, copiar e for pregar, não vai ser a mesma. Pode ser a mesma palavra, mas a mensagem vai ser outra. Porque a palavra de Deus ela se renova a cada manhã. Mas tem gente que não sente prazer em estar na igreja. Ah, hoje eu vou. Ah, hoje não, hoje eu vou ficar em casa, vou assistir filme, vou assistir Faustão, vou assistir sei lá o quê. Eu nem sei mais a programação. Se falar de filme eu conheço tudo, mas programação normal não sei nada. Mas tem gente assim, meus irmãos. Aí você fala assim, William, não tem não. Tem muita gente assim, que não sente mais prazer em estar na casa do Senhor. E a sua vida, cada dia mais, vai ficando toda embolada. Isso e muitas outras coisas são, na maioria das vezes, fruto do pecado. O pecado, ele nos tira o prazer de estar na casa de Deus. Não estou querendo dizer que se você não vem à igreja, você está em pecado. Mas quando você começa a deixar de vir à igreja, a dar mais importância a outras coisas do que a casa do Senhor, o pecado vai entrando na sua vida. O pecado vai se apresentando a você de várias formas. É um amigo, é uma amiga, é um irmão, é um vizinho. E quando você vê, você já está completamente envolvido e tomado pelo pecado. Você não estava em pecado, mas você foi se afastando ao pouco. Deus está no seu trono. Ele não sai dali para se afastar de você. Deus está aqui, você está aqui. Se você faz isso, você se aproxima de Deus. Se você faz isso, você se afasta de Deus. E quando nos afastamos de Deus, nós nos aproximamos do pecado.
Ah, eu não estou na casa do Senhor, mas eu não estou em pecado. Se não está, vai ficar um dia, meus irmãos. Porque quem não se alimenta da palavra de Deus, quem não busca o Senhor, ele se alimenta das coisas da carne. Ele se alimenta do mundo. E o mundo só nos traz o pecado. Não existe justificativa, meu irmão. Se você acha que a igreja que você congrega está cheia de defeito, também muitas das vezes isso acontece, né, meu irmão? Às vezes a gente não quer vir à igreja porque a igreja está cheia de defeito. Em uma de nossas reuniões do conselho, eu virei para um irmão, para uma irmã, e falei assim: a partir desse momento que você está entrando aqui na igreja como nosso irmão, como membro dessa igreja, a igreja vai estar pior. A irmã abriu 2 olhos desse tamanho. Mas eu simplesmente quis dizer que, como pecador, era mais um pecador que estava entrando dentro da igreja, mas não para piorar a igreja, mas para se consertar. Eu tenho defeito, cada um aqui é defeituoso, todos nós temos defeito. Aqui dentro dessa igreja, nessa noite, não existe ninguém perfeito. Todos somos imperfeitos, pecadores, mas é aqui que a gente se une, que a gente congrega para melhorar a nossa vida como servo de Deus, na comunhão dos santos. Se não for aqui, não aqui igreja de Relém, aqui igreja do Senhor, não vai ser em nenhum outro lugar, meus irmãos. Não existe outro lugar para você crescer, para você se santificar, se não for na presença de Deus, na casa do Senhor. Tem um ditado, tem uma máxima que diz: nem todos que estão na igreja são de Deus, mas todos que são de Deus estão na igreja. Não existe crente fora da igreja. Todo crente está dentro de uma igreja, seja ela batista, seja ela presbiteriana, Assembleia de Deus, mas todo crente temente ao Senhor hoje está dentro da igreja, só não está se estiver doente ou por causa de trabalho. Então, meu irmão, se você tem apenas 2 caminhos, quando você olhar para essa igreja e notar que essa igreja está toda errada, que essa igreja não é aquela igreja que você esperava ser, uma igreja perfeita, onde todo mundo é bonitinho, onde todo mundo faz as coisas certinhas. Ou você fica nessa igreja para ajudá-la a crescer, a melhorar, ou então você tem que ir para uma igreja perfeita, porque você é perfeito. Agora, qual o melhor caminho? É ajudar, é um espírito voluntarioso. Fala assim: eu estou me dando para melhorar a minha igreja, essa igreja que eu amo, eu quero vê-la perfeita, eu quero ajudá-la a crescer. Mas muitas das vezes a gente só tem olhos para mostrar, para apontar os defeitos. O que não pode é você continuar e, ao invés de ajudar, só ficar para prejudicar, pois cada vez mais o pecado tomará conta de você e a sua alegria vai se apagando. Mas um servo com a alegria da salvação restaurada, ele é voluntarioso e tudo que ele faz com prazer e produz bênçãos. Não existe nele o sentido da barganha. Ele simplesmente está abençoando a todos pelo prazer e a alegria da salvação e sendo abençoado com a sua voluntariedade. Meus irmãos, se a sua vida hoje está toda virada no seu trabalho, na sua casa, na sua família, na sua vizinhança, se na sua igreja você não tem dado exemplo de um servo temente ao Senhor, se existe em você coisas do velho homem que não te deixam seguir em frente, te atrapalham uma consagração maior com Deus, Deus está falando com você nessa noite: arruma a tua casa, porque morrerás e não viverás. Pode ser agora,
Pode ser hoje, quando sair daqui. Pode ser amanhã, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos. Não importa o tempo, a sua casa precisa estar arrumada. Ezequias teve essa chance. Eu não lembro outro homem, a memória é curta, que um profeta chegou para ele e falou assim: olha, ajeita a tua vida, ajeita o teu reino, conserta as tuas veredas, porque Deus está pedindo a sua cabeça. Você vai morrer. Ele teve essa chance. E Deus, pela sua misericórdia, pelo seu amor, Ele nos deu essa chance também, através da sua palavra. Deus é tão maravilhoso que Ele nos deu a sua palavra. E hoje Ele fala conosco: arruma a tua casa, porque certamente morrerás. Precisamos ter consciência disso, meus irmãos. Nós precisamos ter consciência que o nosso pecado, ele só será apagado por Deus quando nós o confessarmos. A alegria da salvação vai voltar a nós, se é que perdemos, se alguém aqui perdeu nessa noite. E com essa alegria, com essa vida em comunhão com o Senhor, nós teremos condição de arrumar a nossa casa. Para que a alegria da salvação cresça a cada dia em nós, crie um espírito voluntarioso, mais e mais. Precisamos estar sempre procurando arrumar a nossa casa, ver onde estamos errando e consertarmos, antes que esses erros se tornem cada vez maiores, pois não devemos nos iludir. Os maiores prejudicados com os nossos erros serão nossos familiares e principalmente nós. Por isso, meu irmão, nesta noite, põe em ordem a tua casa e a alegria da salvação estará com você. Amém, irmãos?